Olá! A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 10, versículo 13, o seguinte: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a você para suportá-las e assim vocês poderão sair dela. A Bíblia diz que Deus não permite que nós soframos tentações que a gente não consiga suportar. Agora, se Deus limita a nossa tentação, ou seja, todas as tentações baseadas na Bíblia podemos suportar, por que caímos? Por que sempre estamos em pecado? Somos fracos? Como entender a questão da tentação? Já nascemos pecadores, mas ainda seres, capacidade de poder maligno ainda nos tenta. Como entender? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e para a gente sempre é um privilégio podermos estar aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. É um prazer muito grande ter a sua companhia, é um prazer muito grande estudarmos juntos este livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. E a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada aí pelo nosso país, onde quer que você esteja. Sintonizando a Novo Tempo, seja muito bem-vindo. E aqui você já sabe, a sua pergunta, a sua dúvida bíblica, ela vai ser respondida baseando-se na Palavra de Deus. E quem está na mira para responder baseando na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Quero começar o programa, como de costume, mandando alguns abraços. Um abraço, eu encontrei alguns irmãos aí em algumas das programações que nós costumamos ir e eles não anotaram o nome da cidade, mas eu creio que se eles estão vendo o programa vão reconhecer que são eles, né, aqui mencionados. O Claudinei Freire de Moraes, um abraço para o Marcos Aurélio Silva e para o Rogério Peixoto da Silva. Obrigado a esses telespectadores e obrigado também a você ouvinte que com muito carinho tem acompanhado o nosso programa. Muito bem, professor. Também mando um abraço lá para o Pará, quem acompanha sempre o programa Na Mira da Verdade. É lá num estabelecimento chamado Café Medeiros. A dona Ivanilde Amorim e o Adão Medeiros acompanham sempre, estão ligadinhos no programa Na Mira da Verdade, lá em Itaituba, Pará, canal 45, estão ligadinhos na Novo Tempo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Muito bem, para você participar, você tem várias formas, daqui a pouquinho eu falo para você. Mas nós abrimos o programa falando sobre um texto de 1 Coríntios 10, 13, onde fala das tentações. E professor Leandro Quadros, essa pergunta chegou aqui para a gente pelo Facebook, logo no início aqui, quem mandou foi o João dos Santos, né? Ele indaga algumas coisas, como é que nós somos tentados, né? E a gente leu num texto bíblico aqui que Deus não permite que caiamos em tentações, ou seja, Ele não dá tentações que a gente não consiga suportar. Agora, mesmo assim, sempre estamos cedendo à tentação, professor? Como entender isso? Se Deus dá todas as tentações que nós sofremos, supostamente podemos suportar, mas nunca conseguimos suportar, sempre caímos. Como entender? Vamos ajudar o nosso telespectador e ouvinte a compreender este assunto. Vou ler aqui 1 Coríntios 10, 13 novamente e alguns versos aqui paralelos para analisarmos essa questão. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus realmente nunca permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças. E além disso, o texto bíblico diz que Deus provê um escape. O problema é que muitas vezes nós não queremos o escape que Deus provê. E eu falo isso tendo como base a minha natureza pecaminosa. Muitas vezes eu prefiro cair porque na minha natureza pecaminosa eu gosto do pecado. Então qual é o nosso problema? O problema é que nós somos tentados de duas formas em especial. Internamente, pela nossa natureza envenenada pelo pecado, e somos tentados externamente, por influências exteriores, obviamente, e nisso está também a atuação de Satanás. Eu vou mencionar dois grupos de textos. Um texto que mostra que somos tentados internamente e outro texto que mostra que somos também tentados externamente. Que a nossa natureza é envenenada pelo pecado, não há dúvidas sobre isso. Ali em Romanos, capítulo 7, nós percebemos a luta do apóstolo Paulo contra a própria natureza. Ele dizia que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, e aquilo que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Ou seja, essa é a luta de todo cristão até a segunda vinda de Cristo. Agora, essa nossa natureza corrompida faz com que sejamos tentados primeiramente internamente. E aqui em Tiago 1, 13 e 14 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então aqui, nesse texto, percebemos que nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Somos tentados internamente, nós gostamos do pecado. Então o problema não está em Deus. Primeiro, porque ele não nos tenta, quem faz isso é Satanás. Segundo, nós temos uma natureza pecaminosa. E nós podemos obter vitórias sobre essa natureza pecaminosa pelo poder de Deus. Mas muitas vezes nós não vamos querer isso. E é utopia dizer o seguinte: não, eu serei um vitorioso sobre a minha natureza pecaminosa sempre que eu quiser. Não, isso é uma utopia. O cristão tem que buscar sempre vencer as tentações com o poder de Deus. Agora, tem que ser consciente, né? Não pode ser utópico em pensar que nunca vai cair. Infelizmente, enquanto você ou eu não fomos libertos da presença do pecado na nossa natureza e no mundo onde moramos, nós teremos quedas. Agora, nós precisamos sim, nos esforçarmos para nos mantermos em comunhão com Deus, para que essas quedas sejam em menor intensidade e para que, no momento em que cairmos, tenhamos mais forças para levantarmos, adquirirmos mais forças para vencermos outras tentações. Além de sermos tentados internamente, como diz aqui Tiago 1,14, somos tentados externamente. Você pode ler Mateus capítulo 4 e perceberá que por diversas formas Satanás tentou a Jesus externamente, tentando levá-lo ao pecado. Então existe sim seres espirituais do mal que se encontram disputando com Deus, há um conflito cósmico e por isso nós somos tentados internamente e externamente, por meio também desses seres malignos, né? A nossa solução, meu amigo e minha amiga que nos acompanha, é primeiramente olharmos para a cruz, nos apropriarmos do perdão de Deus quando cairmos, de acordo com 1 João 2, 1 e 2, temos um advogado, que é Cristo. Devemos nos esforçarmos para não cair, mas quando cairmos, lembrarmos que temos esse advogado, de acordo com 1 João 2, 1 e 2. E se cairmos, lembrarmos que o nosso valor diante de Deus é muito grande. O fato
de Cristo morrer na cruz para nos perdoar, mostra que precisamos aprender a nos perdoarmos também. E seguirmos a nossa luta adiante, né, com a certeza de que a justiça de Cristo sendo transferida a nós, isso nos proporcionará grandes vitórias. Muito bom, professor, muito bom. Esse é um assunto importante, essa questão da comunhão. Nós nunca vamos conseguir chegar à plenitude de perfeição, mas com certeza, quando nós temos uma comunhão com Deus através do estudo da palavra de Deus, uma vida de oração, você consegue se fortalecer. E algumas tentações que por um momento parecia ser difícil para você, a partir desse relacionamento, elas começam a ficar mais fáceis e outras começam a aparecer. O inimigo de Deus, ele é assim, perverso, ele é covarde e ele vai tentar você naquilo que você tem mais fraqueza. Agora, com certeza, como o professor Leandro Quadros disse, é importante a gente estar na comunhão com Deus. E o objetivo do programa Na Mira da Verdade é esse, é motivar você a se apoderar da palavra de Deus, a se sentir motivado, né? Motivar você a estudar este livro sagrado. Essa forma que nós temos de ouvir a voz de Deus através da Bíblia Sagrada vai nos fortalecendo na nossa jornada cristã aqui na Terra. E lógico, perceber e saber que só Cristo pode nos erguer quando caímos. Muito bem, para você participar do nosso programa, você pode mandar suas perguntas para a gente, suas dúvidas bíblicas, teológicas, os seus questionamentos. Pode mandar através do nosso SMS, o número é 12 981510101, você manda aí seu SMS, seu texto, eu recebo aqui na hora. Você também pode participar pelas redes sociais, Facebook e Twitter. No Facebook, namiradaverdade.nt, no Twitter, @namiradaverdade, e nós temos ainda um blog onde você pode participar também. Nós colocamos ali, o programa está no ar, você formula a sua pergunta, a gente recebe na hora aqui também, além de você poder pesquisar outros assuntos do seu interesse ali no nosso blog, tá bom? novotempo.com/namiradaverdade. Essa aqui a gente começa pelo nosso SMS, que começa a chegar muito torpedo aqui, já no início do programa. Quem mandou essa pergunta é o Luiz, e ele diz o seguinte: professor, desde já agradeço por terem pescado a minha pergunta. Sua pergunta realmente foi pescada, e a pergunta dele é a seguinte: gostaria muito que você me tirasse uma dúvida. Em Isaías 66, versos 15 e 16, o texto está se referindo à volta de Jesus ou o texto está se referindo ao juízo executivo após o milênio? Ou as duas coisas ainda? Vamos ver o que está escrito lá em Isaías, para a gente contextualizar o nosso telespectador. Isaías 66, né? Deixa eu achar aqui. Se você achar aí primeiro, professor, lê pra gente. Hã? Achei 66, 15 e 16, né? E o que diz aí? Vejam, o Senhor vem num fogo e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens e muitos serão os mortos pela mão do Senhor. A dúvida dele, professor, isso é na volta de Jesus ou pós-milênio? Aqui pode ser uma referência, na verdade, às duas coisas. Em especial, quando a Bíblia fala no dia do Senhor, não referindo-se ao sábado, obviamente, mas no Antigo Testamento, muitas vezes o dia do Senhor é o dia do juízo final. Então, é o dia do juízo final, que obviamente será após o milênio. Agora, isso aqui ocorrerá também na segunda vinda de Cristo. Nós lemos ali em 2 Pedro 3, 10 a 13, que esse mundo também será consumido, né, pelo fogo quando Cristo voltar. Aí depois passa-se o período de 1000 anos e depois vem o juízo final, né? Então, eu vejo no texto uma referência a ambas as fases do juízo divino, especialmente o juízo final. Ok, muito bem. A gente vê aqui no livro de Isaías, o livro de Isaías é um livro interessante, né, professor? Que dá uma ideia de que ele tem todo o contexto bíblico ali, até mesmo as fases da Bíblia ali, de uma forma poética, ele começa a apresentar ali, não é? Ali Isaías, né, um livro profético, evangélico, porque fala do plano de salvação, então é um livro realmente muito amplo, né? Que aparece as fases da Bíblia, ele está no livro de Isaías. Vale a pena você ler o livro todo de Isaías e você vai ver que são coisas que lembram muitas fases da palavra de Deus. Muito bem, essa aqui agora chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Glauber Machado. O Glauber pergunta o seguinte:
Se o Espírito Santo é o fôlego de vida e o corpo é o pó da terra, o que é a consciência à luz da Bíblia? Professor, tem diferença aí em fôlego de vida, consciência, como é que é? Veja, amigo telespectador, a palavra espírito na Bíblia, ela tem um significado muito amplo, né? Óbvio, o significado ali principal é aquele de Gênesis 2:7, né? Que diz, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Tá ali a palavra fôlego, né? Ou alento de vida é o termo espírito no hebraico. Agora, existem outros significados e um deles, muitas vezes, o espírito se refere ao interior, à mente, né? Alma, muitas vezes, se refere à mente como sede das emoções, ok? Só que a Bíblia, para você entender isso, né, os termos bíblicos têm vários significados, especialmente alma e espírito. Você precisa estudar a antropologia bíblica e perceber que a Bíblia não faz separação entre corpo, mente e espírito, né? Quando Paulo menciona em 1 Timóteo 5:23, espírito, alma e corpo, ele não está dividindo a natureza humana como os filósofos gregos o faziam. A antropologia bíblica é integral, é holística, né? Então Paulo só menciona 3 aspectos do mesmo ser. Quando você analisa a antropologia bíblica, você percebe que só existe consciência quando todos os aspectos do ser trabalham harmonicamente. Tá? Então, quando está unido o corpo, com a mente ou alma, sede das emoções, e espírito, fôlego de vida, quando a união desses 3 elementos do mesmo ser, aí há consciência. Quando ocorre a morte, há, entre aspas, uma separação desses 3 elementos. E quando isso ocorre, cessou a consciência. Então, vou ler aqui um dos textos que mostram isso, que existem vários, mas vou ler para você aqui um do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios. Na verdade, não vamos ler esse de Paulo que fala do sono, da morte simplesmente, vamos ler o de Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, que é um texto muito claro sobre o assunto, que diz, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais serão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Verso 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, quando ocorre a morte, não há mais a união dos elementos da natureza humana, a consciência cessa. Tá? Então é muito importante também avaliar uma coisa. Alguns chegam a dizer que Eclesiastes 9 diz que os mortos não sabem coisa alguma, só debaixo do sol é que sabem alguma coisa em cima do sol, seja no paraíso ou num lugar intermediário. Um argumento ridículo, né? Porque na mente do autor hebreu, o morto não se encontrava num outro lugar que não fosse debaixo do sol. Então é óbvio que ele vai usar aqui a expressão debaixo do sol. O que o texto está dizendo claramente é que não existe consciência se o corpo não estiver em funcionamento, movido pelo Espírito, fôlego de vida de Deus. Se não for isso, acabou a consciência. Muito bem. Essa pergunta que eu vou colocar na mira aqui agora, eu acho que nós respondemos ela no programa de rádio na terça-feira passada, mas acho que vale a pena nós colocarmos aqui novamente na TV. Quem mandou foi o Cássio Alexandre, ele é de São Paulo, na capital, e ele diz o seguinte, professor, antes de tudo, parabéns pelo programa, me chamo Cássio, sou de São Paulo, membro da Universal, e gostaria de saber, segundo a palavra de Deus, com a morte de Jesus, o véu do santuário foi rasgado de cima embaixo. E passamos a ter completo acesso. E vocês afirmam que Jesus ainda está fazendo a purificação do santuário. Quais os textos bíblicos que afirmam isso? Professor Leandro Quadros, essa questão nós acho que falamos na terça-feira no rádio. Sim. Com relação à questão do véu, está relacionado com o santuário celestial também?
Amigo ouvinte, não devemos confundir, Ouvinte e telespectador, né? e ouvinte e telespectador, não devemos confundir o véu do santuário terrestre que foi rasgado, né, por ocasião da morte de Cristo, com o santuário celestial. Não podemos confundir as duas coisas, né? Quando o véu do santuário terrestre foi rasgado de cima a baixo, né, ali Deus estava dizendo que todo o sistema de sacrifícios que apontava para Cristo encontrou seu cumprimento em Cristo. Só que a obra de Cristo no santuário celestial continua após a ressurreição de Cristo e sua ascensão aos céus. Então você tem que ler, por exemplo, Hebreus 8, 1 e 2, que diz: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então perceba, o véu rasgado do santuário terrestre só demonstra que toda aquela simbologia que apontava para Cristo encontrou cumprimento em Cristo. Agora Cristo, após a ressurreição e a ascensão, continua sua obra no santuário celestial, como, primeiramente, intercessor, como diz 1 João 2, 1 e 2, e depois como juiz. Então, o que acontece? Cristo continua realizando uma obra no céu, por quê? Precisamos analisar o conflito cósmico de uma forma mais ampla. O conflito cósmico não atingiu só o planeta Terra. Óbvio, foi só o planeta Terra que pecou, mas o conflito cósmico envolve o universo. Tá? A soberania de Deus, o amor de Deus, tudo foi questionado no grande conflito. Então, Cristo continua realizando uma obra no santuário celestial, né, tanto para disponibilizar a nós os méritos da graça dele, quanto para esclarecimento do universo. Tá? Então, vou sugerir para o nosso querido irmão um livro para leitura. Esse livro eu tenho só em casa, ele não se encontra aqui ainda. Vou ver se uma hora eu pego com a CPB algum também para eu poder mostrar para você. Mas este livro, o título é assim: O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. Este livro vai lhe ajudar muito a você compreender a centralidade da cruz no ministério sumo sacerdotal de Cristo no Santuário Celestial. Você pode adquirir esse livro com a Casa Publicadora Brasileira. O nosso telespectador poderá ver os dados, né, no GC que vai aparecer na tela, e para o nosso ouvinte que acompanha no rádio, o site é cpb.com.br, C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br, ou ligar no horário comercial em 0800 979 0606. Eu recomendo, meu amigo ouvinte, amigo telespectador, não importa a qual igreja você pertença, adquira esse tipo de material que eu indiquei, e ao você estudar a doutrina bíblica do Santuário Celestial, você vai ter uma visão bem mais ampla da doutrina de salvação e do conflito entre o bem e o mal. Muito bom. Próxima pergunta, essa é do Twitter. Participe também. Nosso endereço no Twitter é @NaMiraDaVerdade. Facinho. Faça sua pergunta bem, bem compacta ali, mas poderosa, como o Felipe Correia fez aqui. E ele pergunta: por que não temos relatos bíblicos sobre a educação de Jesus desde sua infância? Ele aprendeu a ler, a escrever, teve professores. Por que a Bíblia deixa um buraco ali do nascimento de Jesus até a sua juventude ali, né? Pelo menos com 12 anos? Por que não dá nenhum relato sobre isso, professor? Pelo seguinte, a Bíblia, querido amigo que nos acompanha, querida amiga, a Bíblia apresenta o que é de mais importante para a nossa salvação. O apóstolo João nos esclarece algo de uma forma muito interessante a respeito desse assunto. Aqui em João 21, verso 25, eu vou ler João capítulo 20, verso 30 e 21, 25, para você perceber que é inviável Deus registrar tudo sobre Jesus na Bíblia. Ele registra aquilo que é mais importante para crermos em Cristo, o aceitarmos como Salvador e sermos salvos.
né? Então, em João 20:30 diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Então, Deus ele é muito específico, ele é muito objetivo. Deus deve ter avaliado, né? Bom, para a salvação eterna dos meus filhos não é relevante eu revelar vários detalhes a respeito da vida de Cristo, então vou me deter nisso. E um outro texto, em João 21:25, diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Lógico, é uma hipérbole isso aqui, mas ele está dizendo o seguinte: Cristo fez tanta coisa, se fosse registrado, nem no mundo inteiro serviriam os livros. Então, precisamos nos contentarmos com aquilo que Deus revelou. Aquilo que o Espírito Santo, o autor da Bíblia, nos revela é o que realmente é importante para a nossa salvação. Muito bem, pessoal que está ligadinho com a gente aqui pelo Facebook, nós temos que ir para o intervalo, mas eu vou lançar uma pergunta aqui e nós vamos responder logo depois do nosso intervalo. Tem muita gente conectada com a gente assistindo a gente pelo Facebook ao vivo. Você pode compartilhar o nosso link aí com outras pessoas que poderão assistir em qualquer lugar do mundo. A pergunta é da Gislene Oliveira e ela diz o seguinte: me responda, por favor, existem seres vivos em outros planetas que não entraram em pecados? Pois bem, essa pergunta você vai ver logo depois do nosso intervalo. Nós temos que ir para um breve intervalo, mas antes eu queria dizer para você que você tem a chance de pedir um curso bíblico gratuito aqui no programa Na Mira da Verdade. Para você ter esse curso bíblico que nós oferecemos aqui todos os programas, Verdades para o Tempo do Fim, você pode entrar no nosso site agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista que você está vendo aí. É só clicar nela e você vai ser direcionado para um lugar onde você vai fazer um cadastro e você vai receber aí no seu endereço sem pagar nada. É um presente nosso para você. E se você não tem acesso à internet, pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Nós vamos para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9h33 ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. É um prazer ter a sua companhia. Para você participar do nosso programa, você que está aí zapeando o seu televisor ou você que está pela internet, chegou agora no Facebook aí, você pode mandar suas perguntas pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Você pode mandar pelo Twitter, @namiradaverdade e também pelo nosso SMS. O número é 12 98151 0101. E ainda tem o nosso blog para você pesquisar e ainda ter a chance de fazer sua pergunta para a gente também. Essa pergunta aqui, quem mandou foi a Gislene, ela está aqui conectada no Facebook e está acompanhando o nosso programa e a pergunta dela é a seguinte: por favor, me responda, existem seres vivos em outros planetas que não entraram ou que não pecaram? Professor, a Bíblia nos mostra alguma coisa de outros mundos, de outros seres? Tem algum relato bíblico aí dizendo que existem outros mundos não caídos? A Bíblia nos dá, sim, umas referências indiretas bem interessantes. Eu vou ler uma delas aqui, que diz assim, Apocalipse capítulo 12, no verso 12. Falando da expulsão de Satanás do céu e falando também da vitória que Cristo assumiu na cruz, né? Após essa vitória na cruz e expulsão definitiva de Satanás, Apocalipse 12:12 diz: portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Veja, tudo no plural. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Nós cremos, com base nesse texto e outros, outro exemplo, 1 Coríntios 4:9, nós cremos, sim, que neste vasto universo Deus não criou apenas a vida no planeta Terra, né? Nós cremos, sim, que Deus criou outros seres perfeitos e que, obviamente,
eles também estão a par do conflito que ocorreu entre Cristo e Satanás no céu. Né? Só que tem um detalhe importante, nós não cremos nos supostos extraterrestres, né, estudados pela ufologia, por exemplo. Como se eles pudessem aparecer em discos voadores e tudo mais. Não, nós não cremos nisso. Porque dos seres celestiais que mantêm contato com a humanidade, a Bíblia diz que há só uma categoria, que são os anjos. E Hebreus 1,14 diz, ó, os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Então existem outros mundos, como Apocalipse 12:12 nos mostra, existem outros mundos onde o pecado não manchou. Porém, os seres que se comunicam conosco são os anjos. Muito bem, mais uma perguntinha aqui, muita gente também mandando SMS, perguntas rápidas pra gente, obrigado pela sua participação. Essa aqui vem lá de Parauapebas, no Pará, quem mandou foi o Cecivando Araújo e a pergunta dele é a seguinte, professor, tenho uma dúvida, os judeus que não aceitaram a Jesus como Messias continuam sacrificando cordeirinhos? Não, pelo seguinte, amigo telespectador e ouvinte, Deus havia estabelecido, né, o lugar, Deus estabelecia os lugares apropriados para o sacrifício de animais. Então, para o judeu, inclusive ortodoxo, né, sacrificar num lugar não estabelecido por Deus é uma idolatria. Então, como o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo pela invasão do Império Romano, então os judeus pararam de sacrificar. Né? Obviamente, se o templo existisse, eles continuariam sacrificando. Sim, mas nesse caso aí, professor, uma vez que o templo não existe, eles também não foram atrás de reconstruir o templo e simplesmente parou. Então aquela doutrina toda que tinha, que eles conheciam, que foi dada por Deus lá, eles não fazem mais? Como é que fica a questão do perdão dos pecados deles? Eles creem o seguinte, que quando eles oram a Deus, né, e expressam fé no Messias que vai vir, eles recebem o perdão. Eles creem assim. Agora, eles não sacrificam realmente, porque se o templo foi destruído e sacrificar num outro lugar é idolatria, então eles preferem não sacrificar. Então, eles creem pela fé, obviamente, que eles recebem o perdão por meio do estudo da Torá e por meio da crença no Messias que virá. Essa é a opinião deles, né? Em resumo. Ok, muito bem. Próxima pergunta aí, essa chegou pelo nosso blog, quem mandou foi a Tamara Nunes. Ela é de Santana do Araguaia e a pergunta dela é a seguinte, gostaria de encarecidamente que vocês me explicassem aquela passagem da Bíblia que diz que Satanás foi lançado para a terra. Sendo que existem outros mundos, por que ele foi direcionado para cá? E aí, professor? Satanás realmente foi expulso e foi jogado aqui na Terra? A prisão dele passou a ser o planeta Terra mesmo? Veja, eu acabei de ler o texto, né, de Apocalipse 12:12, que fala dos outros mundos, da expulsão, e vou explicar isso para você, minha amiga. Por quê? Aqui Apocalipse 12:12, que é o texto, né, diz que o diabo desceu até a terra cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por que ele foi expulso definitivamente para cá? A resposta não é difícil. Ali em Gênesis 3, quando Satanás usa a serpente para enganar Adão e Eva, ao ele enganar Adão e Eva, ao Adão e Eva aceitarem as sugestões de Satanás, no que ele se tornou? João 12:31. Diz o seguinte: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, quando Adão e Eva aceitam as sugestões de Satanás e se colocam também numa posição de rebelião contra Deus, Satanás se torna o príncipe deste mundo. Consequentemente, ele encontrou morada aqui. Ele não encontrou em outros mundos porque não aceitaram as sugestões dele. Ok.
Ok, muito bem. Eu estou lendo aqui um texto de uma pergunta que chegou aqui no SMS. Vamos colocá-la na mira. Vamos ver aí, professor, como é que você se sai. Quem mandou essa pergunta, deixa eu ver se tem um nome, foi a Nayara. Olha aí, ó. A charada da sua esposa. Olha hein? aí, ó. Se não foi ela aqui, presta atenção. Vamos ver. Se for uma pergunta sobre o marido, de repente, olha aí, é uma coisa ó. perigosa. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Olá, boa noite. Gosto muito do programa, me ajuda muito. Por favor, me esclareça Deuteronômio 21, de 18 a 21. Isso é literal? Vamos ler para você contextualizar, para a gente contextualizar para você aqui. Deuteronômio 21, a partir do verso 18, diz o seguinte: pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então, os pais devem levá-lo aos líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça pública, eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí, todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas. E assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Professor, que texto pesado é esse? Como é que você explica essa história aqui? Aqui a Bíblia tem coisas muito importantes, né? Que se fossem seguidas nessa sociedade permissivista nossa, tem muito indivíduo que é deixado de ser bandido pelo menos por causa do medo, né? Então, o que acontece? Aqui em Deuteronômio não tem nada de simbólico, né? É literal, objetivo e direto. Quando um filho era extremamente rebelde, aqui vai citando, não é uma rebeldia normal de criança, não é isso. Aqui já é um indivíduo, né? Olha aqui, ó, não obedece pai e mãe, não escuta quando disciplinam, né? É beberrão, e aí diz ali em Deuteronômio 21, também é importante avaliar o contexto, ó. E no 21, 16, 17 diz que esses filhos também amaldiçoavam os pais, ok? Então, um indivíduo desse que não queria arrumar a vida era apedrejado mesmo, ok? E aí qual é o propósito? Diz aqui no final do verso: elimine o mal do meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Então, era uma espécie também de um preventivo. Okay? Não é uma rebeldia comum de criança, de filho, não é isso que o texto está falando. É uma rebeldia perversa em que o indivíduo nega-se a aprender, nega-se a deixar uma vida criminosa, ok? Então, neste caso, era decepado mesmo. É o que o texto diz e eu fico ao lado do texto bíblico. Mas acontece que a gente às vezes acaba se chocando com alguns textos do Velho Testamento com relação ao Novo Testamento, porque dá a entender de que o povo tinha que fazer as coisas que Deus ordenava por medo. Já no Novo Testamento não é assim. Nós temos que fazer a coisa não por medo. Como é que a gente explica isso? Não, na verdade, essa compreensão é porque as pessoas compreendem errado a Bíblia. As pessoas fazem uma fragmentação entre Antigo e Novo Testamento que não existe. Né? Todos os autores do Novo Testamento escreveram tendo como base o Antigo Testamento. Né? Então, o que acontece é que nós fragmentamos a Bíblia. Não podemos fazer isso. Nós temos que ler o texto bíblico como uma coisa só. Né? Aqui é para inspirar temor num bandido, diríamos assim. No Novo Testamento é a mesma coisa. Romanos 13, 1 a 4, Paulo diz, não é, para o indivíduo respeitar as autoridades, porque se não respeitar a autoridade, ó, vup, a espada no pescoço dele. Então isso é bem claro no Novo Testamento. Né? Nós temos que obedecer. Qual é o texto que fala isso? Romanos 13, 1 a 4. Né? De então, 1 a 4. Na verdade, a Bíblia oferece o mesmo tipo de punição para o criminoso no Antigo e Novo Testamento, mas também a mesma disposição amorosa de Deus em salvar, em perdoar no Antigo e Novo Testamento. Nós não podemos fragmentar a Bíblia. Se lermos a Bíblia como uma coisa só, inspirada pelo Espírito, compreenderemos o assunto de uma forma tranquila. Ok, muito bem. Mais uma aqui no nosso Facebook, o Jefferson Jefferson e Regilane. Não sei quem foi que mandou a pergunta, mas a pergunta é a seguinte: gostaria que me tirasse uma dúvida. Se na compreensão hebraica não há espírito que sobreviva fora do corpo, conforme um dia o próprio professor apresentou, então por que os discípulos, ao verem o Senhor Jesus ressuscitado, acharam que fosse
um espírito? Lucas 24, 37. Eles acreditavam em espírito de mortos? Deus abençoe o Na Mira da Verdade. Lucas 24, 37. A princípio eles acharam que era um espírito. Aí Jesus fala assim, ó, vem aqui e me toca. Como é que é isso? E tem uma outra ocasião também que quando Jesus andou pelas águas, eles achavam que era um fantasma, não é? E essa ocasião aqui, ó, também, Lucas 24, 37 diz assim, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Temos que pensar no seguinte, amigo telespectador e ouvinte, eles acreditavam em espíritos de mortos ou em espíritos demoníacos? A resposta é a segunda, obviamente. Né? A existência de espíritos demoníacos. Né? Os discípulos de Cristo, os judeus, lógico, depois teve uma influência grega no judaísmo que alguns passaram a acreditar na existência de espíritos de mortos, né? Mas não é o caso aqui. Então, quando eles falam aqui espíritos, é uma referência a espíritos maus. Né? Existem anjos caídos que foram expulsos do céu. Você lê, por exemplo, Mateus capítulo 8, Jesus expulsando demônios. Então, eles acreditavam que estavam vendo um espírito maligno, um anjo caído, não um espírito de morto. Ok. Outra pergunta por SMS que chegou aqui, quem mandou foi a Gerlane. Gerlane, ela é de Teófilo Otoni, ela diz, olá Tito, sou católica carismática, moro na zona rural de Teófilo Otoni e queria saber se já soou alguma trombeta do Apocalipse e se haverá chance para quem não for arrebatado. Não perco um programa. Muito obrigado, Gerlane, por acompanhar o nosso programa aqui. Obrigado pela sua sinceridade e é importante nós juntos tirarmos essas dúvidas. Afinal de contas, professor, de acordo com as trombetas ali de Apocalipse, dá para a gente saber se alguma delas já foi tocada? E ela quer saber se vai ter chance depois do arrebatamento. Veja, minha querida irmã católica, as trombetas do Apocalipse, né, se referem a juízos de Deus, tanto sobre o seu povo, né, especialmente sobre o seu povo, ao longo da história. Não existe um consenso entre os eruditos historicistas, né, que interpretam as trombetas à luz da história bíblica, obviamente, mas eu vou apresentar para você resumidamente, até tenho aqui algumas anotações, do que significam as trombetas. E você vai perceber também uma coisa interessante, que, obviamente, né, 6 delas já foram tocadas, diríamos assim, e a 7ª, né, já é uma referência à segunda vinda de Cristo. Então, eu vou lhe apresentar um resumo breve, com algumas anotaçõezinhas que eu tenho aqui, porque esse é um assunto bem amplo, e depois eu pretendo aí, com mais tempo, daqui mais uma semana, quem sabe, vou escrever alguma coisinha mais detalhada para lhe ajudar nisso, tá? Mas eu vou apresentar para você aqui uma das interpretações, ok? Da do Dr. Edwin Tilly. Ele interpreta as trombetas da seguinte forma. A primeira trombeta seriam juízos de Deus sobre Jerusalém e a nação judaica por ter rejeitado a Cristo. Isso se cumpriu lá no ano 70 depois de Cristo, não é? Quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Segunda trombeta, ele aplica aos juízos que caíram sobre o mundo romano ocidental. Terceira trombeta, ele aplica aos juízos sobre a professa igreja cristã medieval. Quarta trombeta, escuridão da Idade Média, não é? Quinta, flagelo maometano, que se estendeu sobre o Oriente Médio. Alguns autores atuais creem que a quinta trombeta não seria, não é, a expansão do maometanismo, mas a expansão do ceticismo e secularismo. Okay? Então, existem interpretações diferentes, mas continuando o Dr. Tilly, a sexta trombeta, castigos sobre a Ásia, África e Europa, não é, sobre o controle turco otomano, e a sétima, não é, seria a volta de Cristo, né, a manifestação final do juízo de Deus sobre a humanidade. Eu apresentei aqui um resumo de um resumo do resumo de uma interpretação. Existem várias interpretações, inclusive com argumentos melhores do que esses aqui que eu apresentei, tá? Mas, num consenso geral, as 6 primeiras já foram tocadas, ou seja, os 6 primeiros juízos de Deus já ocorreram. A 7ª é a volta de Cristo. Então, nós estamos realmente na iminência da segunda vinda de Cristo, de acordo com a interpretação historicista.
E vai haver alguma possibilidade após o arrebatamento de pessoas? Não. Biblicamente, foi bom tu me relembrar, eu não tinha lembrado dessa parte da pergunta. Biblicamente, só existe oportunidade de salvação antes de Jesus voltar pela segunda vez, antes do toque da 7ª trombeta, diríamos assim. Antes do toque da 7ª trombeta, há oportunidade de salvação, depois não. Quer ver alguns exemplos? 2 Coríntios 6, verso 2. Eu o ouvi no tempo favorável, eu o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. E Hebreus 3, 13 a 15 diz que o dia da salvação é agora, é no hoje, porque depois o coração será endurecido pelo pecado. E quando você lê Apocalipse 22, 11, ali fala de um momento em que não haverá mais oportunidades de mudanças. Diz assim, continue o ímpio sendo ímpio, continue o justo sendo justo e continue o santo a santificar-se. Vai chegar o momento, todos os casos terão sido decididos. Isso ocorrerá, obviamente, pouco antes da volta de Cristo, porque quando Cristo voltar, diz ali Apocalipse 22, 12 e Mateus 16, 27, Cristo já volta para dar a recompensa. Então, se ele volta para dar a recompensa, quer dizer que todos os casos já foram decididos antes. E deste modo, a salvação só pode ser possível enquanto a pessoa estiver viva, enquanto Jesus não voltar, porque depois da volta de Cristo, todos os casos já terão sido decididos. Muito bem, professor. Agora eu tenho uma daquelas perguntas capciosas para você, meu nobre. Vamos ver como é que você sai. A pergunta, deixa eu ver aqui se tem o nome da pessoa. Eu vou ler aqui desde o começo. Sim, quem mandou é a Aline, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ela diz o seguinte, sou adventista e conheci a igreja através desse programa. Um dia conto para vocês. Obrigado aí por compartilhar isso com a gente, viu? Que Deus abençoe você. Mas a pergunta dela é a seguinte, fiz um estudo e me disseram que a Terra tem por volta de 6.000 anos. E na Bíblia diz que depois do 6º dia, Deus descansou. Depois de 6 anos cultivando a Terra teria que ter 1 ano de descanso. Nesse raciocínio, agora depois de 6.000 anos, virá o milênio descrito em Apocalipse. Ou seja, se contarmos a partir do início do ministério de Cristo, 31 anos, então o ano da vinda de Cristo será em 2031. Ou seja, contando os 4.000 anos antes dele e mais 2.000 anos a partir do início do ministério, faz todo sentido acreditar que a volta de Cristo se dará no ano 2031, com 1.000 anos de descanso para a Terra. Por favor, me ajude nessa compreensão. Professor Leandro Quadros, existe a possibilidade de a gente perceber ou encontrar a data da volta de Jesus, baseando nesse raciocínio de milênio, baseando nesse raciocínio de a cada 6 dias tem o descanso, a cada 6 anos a Terra tinha que descansar, a cada 6 milênios, o 7º será o milênio do Apocalipse? Não existe a mínima possibilidade. É mesmo? Né? Minha telespectadora, não é assim que estudamos a Bíblia. Né? Nós não podemos fazer um recorte da Bíblia. Né? Eu pego um texto histórico, em Gênesis 6, misturo com um período lá na frente, uso uma profecia lá, não. Isso aí, não estou dizendo que a irmã fez isso, mas quem lhe apresentou esse estudo, fez um estudo irresponsável, né? Então, isso não pode acontecer, em hipótese alguma. Até porque, em Atos 1:8, né, o texto é muito claro em dizer, Atos capítulo 1, na verdade, verso 7, diz assim, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E em Mateus 24, 36, Jesus diz, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, não temos na Bíblia nenhuma autorização para marcarmos anos da volta de Cristo. Quem lhe apresentou esse estudo, por mais bem intencionado que tenha sido, realmente não estudou a Bíblia devidamente, não seguiu
os princípios hermenêuticos e interpretativos corretos para entender o tema. Então, não existe a mínima possibilidade de sabermos o ano da volta de Cristo, isso não faz parte da revelação. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha, nós temos ainda alguns minutinhos. O Geraldo Gonçalves, pelo Facebook, pergunta o seguinte: amados irmãos e a todos os ouvintes da Novo Tempo, sou de Fraiburgo, Santa Catarina. Nos versículos seguintes está escrito: e ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8:11. A minha pergunta é, por que Jesus disse vai e não peques mais? Uma vez convertido, não posso mais pecar? É aquela situação da mulher, né, Madalena, que foi pega em adultério e ninguém a apedrejou ali. A pergunta dele é a seguinte, baseado nesse texto aí, uma vez que a gente se converte, a gente não peca mais, não pode pecar mais? Como que é isso? Não pelo seguinte, quando Jesus diz ali em João 8, né, para a mulher ir e não pecar mais, ele estava pedindo que ela abandonasse a sua vida de prostituição. Né? É uma coisa específica ali, né? É uma coisa específica. Então eu não estava dizendo que ela não pecaria mais, até porque o próprio João escreveu na sua primeira carta o seguinte: se afirmamos que estamos sem pecado, ele está falando de gente convertida aqui, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, João chama de mentiroso quem diz que não peca ou que não tem pecado. Então, o próprio João escreveu aqui isso. E lembremos também que o próprio João escreveu em 1 João 2:1 e 2 o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, que é o que acontece, não é? Temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, se ninguém pecasse mais após a conversão, não precisaria de um intercessor. Então, não tem lógica alguma esse tipo de raciocínio. Ok, e ainda vamos ver se dá para a gente responder mais uma perguntinha aqui. Uma perguntinha sincera. A Delivane Frost, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se os cristãos podem consumir bebidas com algum teor alcoólico. Existe alguma proibição bíblica sobre isso? Mesmo amigo telespectador e ouvinte, que nós percebemos na Bíblia que várias pessoas bebiam, né? Nós percebemos também que o propósito de Deus era reeducar o estilo de vida dessas pessoas, né? Não fazia parte dos planos de Deus que a humanidade utilizasse bebida fermentada, porque a bebida fermentada, mesmo em pequena quantidade, ela prejudica a mente, o sistema nervoso central. Uma evidência bem clara disso, não existe dosagem mínima de bebida que seja segura para quem está dirigindo, não é? Então, na verdade, Deus, na sua misericórdia e tolerância e bondade, Ele foi reeducando o seu povo. Deus não é um Deus, é tudo 8 ou 80. Deus é um Deus amoroso. Ele é paciente com as nossas limitações. Ele é paciente com a limitação sua, né? Se você tem a dificuldade com a bebida, você que está me assistindo, Deus é amoroso, Ele entende você, Ele vai lhe ajudar. Agora, em Levítico, ou melhor, em Provérbios 23, 31, não é? 29, na verdade, a 31, encontramos uma clara advertência, até mesmo para não bebermos socialmente. Ok, professor, com essa encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra amanhã no rádio e segunda-feira que vem, se Deus quiser. Vai ser uma satisfação, meu amigo, ter você acompanhando o Tito e eu no programa amanhã às 10 horas da manhã na Rádio Novo Tempo. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra de Deus terá a coragem de lhe responder. E como você sabe, aqui nesse beco, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.